Que velocidade se desloca uma motocicleta cujas rodas de 0,35 metros de raio giram com frequência de 40 sobre π Hz? Então está aqui uma roda de motocicleta que está girando com uma frequência e, logicamente, ela deve estar vindo para cá, para a direita, nesse nosso sentido aqui. Então, é de convir que essa velocidade tangencial da roda é justamente a velocidade com que a moto está se deslocando, a mesma velocidade. Ele nos deu o raio e nos deu a frequência. Quer saber qual é a velocidade dela? Bom, a gente tem uma fórmula aqui, que seria a velocidade igual a 2πrf. Essa aqui é uma das fórmulas que a gente viu, tá? No caso de velocidade linear, né, que ele está querendo alinear. Então, 2π, o raio é 0,35 e a frequência 40 sobre π. Então, esse π cortou com o π. 2 vezes 0,35 dá 0,7. 0,7 vezes 40. Então, 7 vezes 4 dá 28. Então, aqui deu 28, o raio está em metro, a frequência em hertz, ou seja, o tempo está em segundo. Então, aqui deve ser 28 metros por segundo. 28 metros por segundo. Bom, a questão poderia ser mais rigorosa e pedir essa mesma velocidade em quilômetro por hora. E aí você deveria multiplicar por 3,6 para ter a mesma velocidade em quilômetro por hora. 28 metros por segundo vezes 3,6 dá 100,8 km por hora. Também poderia ser uma resposta. E de repente a gente tem mais contato, né, com quilômetro por hora, né? A gente tem mais noção da velocidade. Bora fechar nossa aula aqui? Uma correia é solidária a 2 cilindros, tá ali, de raio 1, 2 cm, raio 2, 10 cm. A frequência de rotação do cilindro menor é igual a 75 RPM. Qual é a frequência de rotação do cilindro maior, o R2 no caso, né? Ele também pede qual é o módulo da velocidade tangencial da correia, ou seja, a velocidade que todo mundo está rotacionando aí. Bora na primeira. Bom, primeiro ele pede a frequência de rotação. Já sabemos que as velocidades tangenciais, ou seja, a velocidade do cilindro 1 é igual à velocidade do cilindro 2, é o que eles estão comunicando aí. E sabemos que velocidade linear é 2πrf. No caso, tudo é o raio 1, né? 2π, o raio da segunda, vezes a frequência da segunda. E daqui a gente volta para a equação que deduzimos, que é o raio da primeira vezes a frequência dela, igual ao raio da segunda vezes a frequência dela. Viu que eu não memorizei, eu deduzi novamente, simplesmente percebendo que o que eles têm em comum é a velocidade linear. O raio da primeira, o que é muito bom nessas relações aqui, porque a gente não precisa preocupar com as unidades, certo? Porque o que tem aqui desse lado é o que vai aparecer do outro. Então, se o raio da primeira está em centímetro, ou seja, 2 centímetros, no outro lado o raio também tem que estar em centímetro. E se estivesse em quilômetro, beleza, no outro lado também ia estar em quilômetro. A frequência da primeira, do cilindro menor, é 75 RPM, ou seja, rotações por minuto. E aí, passa para rotações por segundo, para hertz? Não, deixa assim, porque a frequência da outra vai sair também com essa mesma unidade. O raio da segunda é 10 e a frequência do cilindro maior é o que eu quero.
Muito bem. Bom, fazendo as jogadas matemáticas, 2 e 10, saiu 5. Então, a frequência 2 vai ficar esse 75 dividido por 5. Então, a frequência aqui, 25 por 5, 5. Então, 15 RPM. RPM, rotações por minuto. Tá saindo em RPM porque a da primeira estava em RPM, ó. Viu? Muito bem, né? Se eu quisesse isso em Hertz, Thiago, como é que eu faria? Muito bem, olha, o que está falando aqui é que a minha frequência é de 15 rotações a cada 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos, certo? Aí eu transformei em rotações por segundo. Rotações por segundo é Hertz. Então, aqui, simplificando por 15 em cima e embaixo, dá 1/4, que no caso dá 0,25. Agora, rotações por segundo ou Hertz. Beleza? Então, aqui não tem problema não, hein? Ele pede na letra B qual é o módulo da velocidade tangencial da correia. Aqui, no caso, ou é V1 ou é V2. Qualquer um deles. Bom, eu posso me valer da mesma equação que eu coloquei lá em cima, né, que a velocidade vai ser 2π. O raio, vou escolher a da primeira, vezes a frequência da primeira. Na verdade, eu tenho essa frequência da segunda em Hertz, é até mais interessante. Por que eu sumi com o índice aqui dele, né? Aqui é da segunda. Aqui é da segunda também, né? Então, a velocidade vai ser 2π, o raio da segunda, que no caso é 10 centímetros. Agora, no caso, eu preciso ficar atento, né, com essas unidades. Então, esse raio está em centímetro. A frequência, eu posso usar essa 0,25 para o meu tempo ficar em segundo. Então, aqui, 10 vezes 0,25 vai dar 2,5, 2 vezes 2,5 dá 5. 5 com aquele π, 5π, tem que ser uma unidade de espaço, que no caso está em centímetro, né, o raio, e uma unidade de tempo, que no caso Hertz é o inverso do segundo. Então está aqui a nossa velocidade tangencial ou a linear daquele arranjo, certo? Deixa eu colocar uma variação aqui. Quanto é que seria a velocidade angular desses cilindros aí, certo? Porque ele tem. Por mais que a gente calculou aqui o raio, a velocidade linear ou a velocidade tangencial desses cilindros. Mas e quanto seria a velocidade angular? Eu queria que você calculasse, já que a gente acabou de descobrir a velocidade linear, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Essa questão é sua, tá? É uma variação 5π centímetros por segundo, certo? Eu quero que você calcule a velocidade angular do cilindro 2. Bom, você conhece a velocidade angular, a tangencial, e você sabe qual é o raio do cilindro 2, certo? Então, só faça a jogada matemática aí, só perceba, deixe tudo em centímetro, que é melhor, né? Para poder sair em radiano por segundo, tá? Faça esses cálculos, coloque no portfólio e só a resposta no Google Classroom. Eu vou ficar feliz pra caramba, tá bem? Abraço para vocês!